No programa Por Brasília, a gente vai conversar com o professor Cristóvão Buarque. Cristóvão já foi aqui em Brasília reitor da Universidade de Brasília, foi governador, ministro da Educação e foi senador por 2 mandatos. Professor, e com relação à economia, como é que o senhor poderia ver uma economia que pudesse ser mais eficiente e trouxesse mais resultados aqui para o Brasil? Primeira coisa é que no médio prazo só tem um jeito de melhorar a economia, é a educação. As pessoas acham que é uma mania minha, mas não é. O que é uma economia boa? A economia que cada pessoa, cada trabalhador produz muito. Hoje, para você produzir muito, precisa ter educação. Então a produtividade depende da educação. E a distribuição do produto depende da educação. Primeira coisa, educação. E no imediato? No imediato, eu acho que nós não podemos relaxar na responsabilidade fiscal. Gastar mais do que arrecada gera desconfiança no investidor. E nós estamos no mundo capitalista. Não é o Estado que determina onde investir, até porque o Estado está quebrado. É o investidor privado que determina. E ele só investe onde ele tem confiança. Então a confiança hoje é um fator. Quando eu estudei economia, lá atrás, eram 3 fatores de produção: capital, recursos naturais e trabalho. Depois disseram, tem mais um, o conhecimento técnico, que é a tecnologia. Hoje é a credibilidade. Se você tem credibilidade no país, o dinheiro vem de outros países, chega ao capital. Então, ter credibilidade, o que exige responsabilidade fiscal. Outro ponto para a credibilidade é respeito às leis, às regras. Não pode a cada governo mudar as regras. Isso quebra a economia. Se a gente tiver credibilidade, responsabilidade fiscal e educação, o Brasil tem condições de, ao longo do próximo século nosso, que a gente vai completar 200 anos daqui a 2 anos. Então vai começar o 3º centenário do Brasil. Se nós fizermos isso, ao longo do 3º centenário, que vai até 2122, o Brasil pode voltar a ser uma das nações de 2ª divisão. Nós já fomos. Hoje nós estamos em 3ª, indo para a 4ª, viu? Porque tem uns países da 3ª que estão chegando na 2ª, tem uns da 4ª chegando na 3ª e nós estamos caindo. Agora, a economia eficiente não basta. Não há justiça social com a economia ineficiente, mas existe injustiça com a economia eficiente. O que dá a justiça na economia eficiente é a educação igual para todos. Eu e tantos outros analistas, a gente acredita que o Bolsonaro foi eleito por as pessoas não se sentirem mais representadas pelas agendas progressistas do PT, do PSDB. Então as pessoas preferiram arriscar num candidato sem projeto. O senhor acredita que essa foi uma das questões do presidente Bolsonaro ter sido eleito também? Foi. O Bolsonaro foi eleito porque queriam o outro. E o discurso dele era do outro. Não era um discurso de proposta, tanto que ele não foi a nenhum debate, não apresentou proposta nenhuma. Mas queriam outro, por causa dos nossos erros. E não é porque éramos progressistas, é porque fomos progressistas sem dizer para quê. E também porque nós incomodamos certas coisas que o povo pensa. Por exemplo, nós não cuidamos de valorizar os símbolos pátrios. Aí chega o Bolsonaro valorizando o verde e amarelo, valorizando o Brasil, meu partido é o Brasil. Eu disse isso a presidente Dilma em 2015, quando eu fui com mais 5 senadores dizer que o governo dela estava ruim, que havia o risco do impeachment e que a saída era ela se juntar num projeto nacional, como fez Itamar. Eu até disse a frase seguinte: presidente, a senhora precisa ser a Itamar da senhora. E eu disse lá, a senhora tem que sair do PT, dizer que não é de nenhum partido, é de todos os brasileiros. Meu partido é o Brasil. Eu levei uma carta, nós levamos uma carta, eu tenho a carta guardada. Isso não está na carta, mas foi dito lá. Então, não, meu partido é o Brasil, está escrito. O que não está escrito é ser a Itamar dela. Ela disse que sim,
marcamos um encontro com 15 senadores. Imagine, se ele tivesse feito aquilo, não tinha tido impeachment talvez. Ela, quando saiu dali, foi no Palácio do Planalto, ela foi conversar com algum assessor que deve ter dito que isso era uma besteira, que isso ia favorecer a direita, e não quis. Deu no que deu. Professor, para a gente arrematar, eu queria que o senhor falasse sobre o projeto, por que nós falhamos e apontar uma solução para que a gente possa construir daqui até 2022 e não consigamos errar mais. Sinceramente, acho difícil até 2022. Eu acho que o Brasil está caminhando para a polarização. E a polarização garante 20% para cada lado, pelo menos. E com 20%, os outros divididos, esses 20% vão chegar no segundo turno, esses 40%. Então eu acho que a gente caminha para essa polarização, ainda estar presente o aniversário do segundo centenário do Brasil. Para adiante, eu acho que radicalizarmos no reconhecimento dos nossos erros, talvez até pedir desculpas ao povo pelos erros que cometemos e formularmos uma proposta nova. E tentar atrair pessoas que vejam essa proposta nova. Eu não sei se os velhos virão. Se os velhos, que eu digo os políticos velhos, tradicionais, que somos todos nós que estamos aí. Talvez tenha que ser um discurso para os jovens. Professor, agora seria assim até incômodo da minha parte perguntar o que Cristóvão Buarque fez por Brasília. Mas por fato do nome do programa ser Por Brasília, eu vou insistir. O que Cristóvão Buarque fez por Brasília? É uma boa pergunta. Eu gostaria de ter me preparado, mas dá para dizer. Primeira coisa, eu acho que eu consegui que o povo de Brasília tenha orgulho do meu governo. Tenho orgulho do meu tempo no Senado. Eu não envergonhei o meu povo e os meus eleitores. Pelo meu comportamento, pelos meus discursos, pelas minhas propostas. Alguns eleitores têm toda a razão até de se incomodar muito pelo fato de eu ter votado pelo impeachment da Dilma. Mas ali eu tive de escolher entre agradar esses eleitores ou ser coerente. Eu passei 2 anos dizendo que o governo Dilma cometia crime de responsabilidade. Fiz um livrinho chamado A Economia Está Bem, mas Não Vai Bem, em que ele estava 15 problemas que íamos enfrentar. O último era o otimismo, que ia levar ao problema. Se eu votasse contra o impeachment, era só para ficar bem com as pessoas. Mas esse é um dos exemplos da minha coerência. Ok, professor Cristóvão, eu agradeço a atenção, muito obrigado. Por Brasília.